Okay, shall we start? Podemos começar? Good morning, everyone, and Bom dia a welcome. todos, boa tarde. Welcome, everyone, for this pre-session of KM. Bom dia a todos, boa tarde, muito bem-vindos a essa sessão da KM Brasil 2021. It's a pleasure for me to be here É um grande prazer estar aqui online session since nessa sessão online. Congress, KM No Brazil ano Congress passado tivemos o nosso primeiro congresso and now do we are modo online going with this, so it's very nice e when we can bring continuamos fazendo isso, conseguimos trazer muitos experts, como o Rashad, que está do outro lado do Atlântico. Muito obrigado, bem-vindo, Rashad. it's attending this session now. Para quem estiver nesta sessão agora, só um lembrete. The translation, we have Você consegue selecionar a tradução? Nós teremos tradução para essa sessão. environment. You No just seu ambiente Norte, só selecione, then you select clique em selecionar for the translation. e selecione português para a transmissão do áudio. About Uninove, it's Eu gostaria de agradecer muito à Uninove, eles são nossos very nice to be parceiros here. novamente nesse evento. É muito bom estar com vocês novamente. Last year, Tivemos um ótimo trabalho partnership ano passado, então é muito legal manter a parceria. communication with us in Temos this a Glossa Solução em Idiomas, fazendo a tradução do evento. Temos a Karine Souto e a Fernanda Vitarelli. this session. Elas serão as intérpretes nessa sessão. To this, okay? Rashad, elas serão a sua voz nessa sessão. Just a little bit about our expert today. Para falar um pouquinho sobre o nosso expert hoje, A doctoral degree in industrial ele engineering, é doutor em engenharia industrial software engineering since e 2011. mestre engenheiro de softwares Grenoble Institute of Technology in France. So do Renov Institute of Technology na França. right, and he will Ele talk trabalha para a GE, more. está na França agora. Vamos falar um pouquinho mais sobre He isso. has in his thesis, Na he tese dele, he needs to use he needed to use a lot of ele precisou knowledge in utilizar muito and do seu conhecimento em gestão do conhecimento did this right. para conseguir fazer isso. He's also has several scientific publications, Ele também tem muitas in publicações journals, científicas em muitos academic periódicos, to the em congressos. so since 2013, E desde 2013, GE Renewable ele Energy está liderando he's appointed a energia renovável da GE design the knowledge architecture e ele é responsável por definir a arquitetura do conhecimento and also para as comunidades de conhecimento. interesting E achievement ele conseguiu uma coisa muito interessante the KM program. So it's com economias, uma economia de 1,5 milhões de dólares. Vamos aprender muito da experiência dele e também de 2008 até 2011, ele foi a pessoa responsável, uma pessoa responsável no departamento Byland, e ele reestruturou a arquitetura do conhecimento. E ele conseguiu conquistar o prêmio EFQM. Ele pode contar um pouquinho mais depois sobre isso para nós. E outra coisa que eu esqueci de mencionar, desculpe,
A gente conversou sobre isso. father. Ele acabou de se tornar pai. A baby with him now, so Ele tem um bebê. it's a challenge to be in this session because Então é realmente desafiador estar aqui nessa sessão, porque ele, como um pai recente, tem dormido pouco new kind e of job. está aprendendo a trabalhar num novo tipo de trabalho, certo? I think, well, my name is Renata Dalmasso. O meu nome é Renata Dalmaso, I'm a volunteer at SBGC. eu sou voluntária na SBGC, já sou voluntária tem um bom tempo. Part of this team. E estou muito feliz de ser parte desse time, Grow in Brazil. de engrandecer o debate sobre gestão do conhecimento no Brasil. In the knowledge management. Eu estou trabalhando na Amazon, na gestão do conhecimento lá, e acho que é hora de passar a palavra para o Rashad. Obrigado, Renata, por essa introdução tão legal. Eu gostaria de poder falar português, seria a minha quarta língua. Eu já falo francês, já falo inglês e falo árabe. O Brasil, como um país, ele tem um espaço muito legal no meu coração. Eu sou do Líbano e eu já vi que tem 7 milhões de libaneses no Brasil. No Líbano tem só 6 milhões. Então, o Brasil é a nossa segunda casa. Eu sei que vocês amam a cozinha libanesa, tabule, quibes. Então, é muito legal. Eu estou na França, em Grenoble. Eu estou nas montanhas, onde tem muito esqui. Se vocês quiserem vir à França, quase fronteira com a Suíça, e aproveitar a natureza. Uma última coisa que eu posso compartilhar junto com a cultura brasileira, a gente também tem a cultura de beber mate. Não é uma bebida somente, é uma experiência. A gente bebe mate durante 1 hora, conversa. É muito legal. A gente pegou esse hábito de vocês. E é uma cultura de troca. A gente troca os valores, troca a nossa cultura. É muito legal. Então, finalmente, também falando, eu tenho um bebê agora, acabei de me tornar pai, eu estou muito orgulhoso disso. É um novo desafio, uma nova perspectiva, é muito cansativo, mas extremamente recompensador. E o nome do meu bebê é Léo, e quando ele termina de beber o leite, é quando eu fico mais feliz, quando ele bebe todo o seu leite e não chora, é muito legal. É isso. É um prazer falar aqui nesse congresso. Acho que vai ser mais uma conversa juntos. Vou compartilhar a minha experiência com energia renovável. É uma jornada. Eu não vou dar nenhum discurso de encerramento, mas é sempre um aprendizado contínuo, é todo dia, nunca termina. Primeiro, vou falar sobre os problemas. O que a gente está tentando resolver e qual é o problema de fato? Na GE, a gente identifica muitos problemas, muitas coisas para resolver. E o problema número 1 é o custo. E as atividades de manutenção, elas cresceram drasticamente. O tempo online para as nossas máquinas
não, não esteve de acordo com as nossas metas. A gente quer um tempo de 98% e não é o caso. A gente investigou um pouco, a gente usou uma metodologia LD e a gente entendeu que era um problema recorrente. Os problemas do lado do cliente eram recorrentes. E os problemas associados às nossas máquinas são comuns e duplicados. Então a gente se perguntou: como que a gente pode se responsabilizar? Como que a gente consegue levar esse problema de uma máquina para outra, de um lado para o outro? Essa é a primeira pergunta. O nosso segundo problema, e a nossa segunda pergunta era relacionado a quantas horas os nossos funcionários passavam por semana para conseguir assistência. E a gente fala de assistência como expertise mesmo. Eu quero achar pessoas que sejam experts para conectar e resolver o meu problema, ou então para me dar alguns insights, algumas ideias. Os nossos funcionários, eles levavam uma média de 5,3 horas por semana esperando uma pessoa para ajudá-los. E o que eles fazem enquanto esperam? Ou eles recriam a roda, tentavam criar a mesma solução, ou tentavam trabalhar por volta, dar um jeitinho. E quando você quer fazer um jeitinho, o que você faz? Cria um novo problema, geralmente maior. Então, a gente queria entender como conectar os nossos colaboradores, o conteúdo e as pessoas, os documentos, com as pessoas que estão buscando por eles. Agora temos uma base sólida para estabelecer essas direções. Primeiro era como reutilizar as soluções para problemas comuns e repetidos, e depois como conectar e mapear o nosso know-how às nossas pessoas. A gente elaborou uma frase, criou uma convicção mesmo. Antes de construir qualquer produto, turbinas eólicas, geradores hidroelétricos, antes de concluir qualquer equipamento, a gente constrói pessoas. Então, as perguntas que a gente quer responder são: como que a gente vai desenvolver a expertise dos engenheiros de amanhã nesse contexto Lean? Primeiro, fazer uma transformação para ser uma empresa Lean, uma empresa mais eficiente em termos de processos, de expertise, de atividades. E aí, dentro desse contexto, como que a gente pode desenvolver o amanhã? Porque a gente já tem a expertise de hoje. E, por outro lado, a gente quer ficar competitivo, ficar à frente da competição. E a gente precisa introduzir novas tecnologias, então a gente precisa dessa expertise de amanhã, as capacidades de amanhã. Então, como que a gente consegue desenvolver o futuro com a expertise? A nossa organização em relação à energia renovável é a mais distribuída, a mais descentralizada, mais dispersa. E mesmo com esses renováveis, a gente tem esses subnegócios. O negócio eólico, híbrido, serviços digitais, solar, baterias. Todos esses negócios, eles têm uma coisa em comum: renovável. Mas a tecnologia, os processos, a expertise é totalmente diferente. As turbinas eólicas que geram 1 gigawatt, e temos outros que geram no máximo 15 megawatts. Temos muitas complexidades. Então, pensamos, vamos tentar distribuir essa expertise, essas soluções,
com esses 7 negócios. Então, a gente precisa de arquitetura. Precisa colocar isso no contexto, harmonizar toda essa experiência nesses 7 negócios. A gente precisa de alguns frameworks e a gente precisa de um design thinking consistente e racional. Essa arquitetura, ela precisa responder uma pergunta básica: onde aprendemos? Onde desenvolvemos a nossa experiência e onde conectamos os colegas e como conseguimos opiniões e informação qualificada. A primeira é o desenvolvimento da expertise, como acessamos as nossas competências, identificamos os planos de desenvolvimento, avaliamos e seguimos. A segunda área é a nossa capacidade de resolução de problemas. Quando resolvemos um problema, a gente aprende no trabalho, a gente aprende da experiência quando resolvemos um problema. E nessa área, nós precisamos conectar os nossos colegas, os nossos experts, para que eles possam nos ajudar a resolver os nossos problemas. A próxima área é relacionada ao aprendizado programado, qualquer material, sala de aula, que a gente dá para os nossos engenheiros, e é um treinamento com o instrutor. Depois, no final, avaliamos as competências. Para entender melhor, a gente tem 9 modelos, 3 áreas e 9 modelos de aprendizado. O primeiro é modelo de competência, associado com coaching, mentoria. O segundo é a nossa comunidade de compartilhamento de conhecimento. A gente gosta de chamar isso de aprendizado compartilhado e não gestão. É um compartilhamento de aprendizado. A gente gosta de compartilhar com as nossas pessoas. Você não consegue gerir o conhecimento. Você consegue organizar e facilitar o acesso para que as pessoas possam acessar e aí o conhecimento possa ser compartilhado. E o reforço são soluções de busca e descoberta. Toda vez que a gente tenta aprender alguma coisa, a gente busca. E aí a gente pensa, como que eu consigo achar esse documento? Quem consegue me ajudar? Então, temos modelos de pesquisa onde podemos encontrar ajuda. Outro modelo é o treinamento, catálogo de aprendizado online. Temos um catálogo, as pessoas podem se matricular e aí, finalmente, temos as lições aprendidas pelo projeto, pela execução de cada projeto e o que podemos aprender com isso. E o que podemos reutilizar para os próximos projetos. Todos esses aprendizados, eles precisam estar integrados com a Design Practice, que é o livro dos engenheiros, o caderninho. E aí, temos que fazer uma atitude Hansei Kaizen. Essa é a parte linda da transformação. Não é o suficiente aprender passivamente. A gente não quer aprender somente com o que existe, mas a gente quer desafiar os nossos vieses, o nosso aprendizado que já temos com alguma coisa nova. Isso é o Hansen. Quando a gente reflete sobre as nossas presunções e questiona e faz de maneira diferente, percebe que tem outro jeito de fazer, como podemos melhorar? Quando a gente tem esse momento de autorreflexão, a gente consegue gerar um novo aprendizado. E a atitude Kaizen, ela está mais relacionada a implementar essas ações de maneira prática. Essa é a nossa arquitetura, a nossa maneira de pensar, e aí pensamos na nossa expertise.
O próximo slide, os nossos próximos 3 ou 4 slides são mais relacionados ao alinhamento. Como que a gente alinha essa organização Lean com essa organização de aprendizagem. Eu não vou entrar em muitos detalhes em relação ao Lean, ou do pensamento Lean, os fundamentos. Normalmente, qualquer transformação, ela foca na melhoria de processos. Isso é onde a gente entra no trabalho padrão, Kanban, no fluxo de valor. Vão fazer essas melhorias, mas a maioria da transformação, ela perde no coração, que é o pensamento Lean, que é a Learning Organization, que é aprender uma coisa nova e transferir para a organização como um todo. Desenvolver essa capacidade de solução de problemas. Então, eu quero focar no módulo de organização, de Learning Organization, e vamos entrar e aprender mais sobre isso. No alto nível, essa Learning Organization, ela pega o input, a experiência, o feedback, documentos técnicos, e ela produz aprendizado documentado, design practice, soluções de conhecimento, mentoria, coaching. E aí pode ser claro, com mudança de gerenciamento, gestão de mudança. E por isso que esse programa, ele funciona também com a liderança, para que seja uma mudança da cultura da organização. Aí, se a gente entrar um pouquinho mais nisso, tem módulos múltiplos. Isso reflete a nossa arquitetura. A gente consegue ver os modelos de competência, as lições aprendidas que são compartilhadas, o design practice. E aí você consegue ver isso de uma abordagem mais estruturada, conectada, para que a gente consiga entender a conexão de cada um desses módulos, de cada uma dessas atividades. Para hoje, a gente vai focar no programa de compartilhamento do conhecimento, e essa abordagem foca em como vamos viabilizar esse compartilhamento. Esse programa ele tem 6 aplicações de compartilhamento do conhecimento. A primeira aplicação é a resolução de problemas, a segunda é encontrar o conhecimento especializado, o terceiro, encontrar o expert, que pode me ajudar. A quarta parte é a aprendizagem proativa, é a parte do wiki, quando a gente resolve junto, entre pares, e aí a gente escreve isso como um artigo na wiki, documenta e formaliza isso para utilizar mais para frente. Aqui temos a parte dos relatórios, onde geramos novos relatórios e eles ficam visíveis para toda a organização. E, finalmente, a parte de mentoria, quando a gente tem que compartilhar conhecimento de um sênior para um júnior, ou entre países até. Por último, eu queria compartilhar o alinhamento da organização Lean, a Learning Organization e o projeto de compartilhamento de conhecimento. Aqui a gente precisa conectar isso ao objetivo da organização, à estratégia da empresa, à direção da empresa. Se a gente definir
a capacidade de resolução de problemas como um objetivo da empresa, um objetivo estratégico, que é parte da nossa transformação Lean, isso para a empresa inteira. A gente se pergunta, qual módulo na Learning Organization vai viabilizar esse resultado de capacidade de solução de problemas? Aí a gente viu aqui Design Practice e o programa de compartilhamento de conhecimento. E eles viabilizam a promoção dessa capacidade de solução de problema. E a gente vê esse aprendizado organizacional e a gente viu também aqui como encontrar o especialista. Criamos alguns grupos de afinidade, grupos sociais, e a gente precisa reter essas soluções e conseguir encontrar elas através dessa ferramenta de busca e utilizar. Essa vai ser a minha demonstração prática. Na próxima parte, eu vou demonstrar como que a gente resolve os problemas como uma comunidade e como a gente consegue encontrar essa solução utilizando a nossa ferramenta de busca. Esse é um lembrete, esse é o nosso framework, a nossa arquitetura. A gente quer que isso ressoe em metodologia e hoje a gente vai focar nessas comunidades de compartilhamento do conhecimento. Vamos passar para o lado prático. Especificamente, o programa de compartilhamento de informação. No nosso propósito, criamos algo curto e que possa ser memorizado. O nosso site é sharing.ge.com. Qualquer um pode memorizar e acessar, é um portal. E pode acessar a sua comunidade. A gente tem várias políticas de segurança em vigor atualmente. E temos que cumprir com essas políticas de colaboração no mundo online. Essa é a nossa página inicial do programa de compartilhamento de conhecimento para todos os negócios da GE. A gente tem aviação, eles têm as suas próprias comunidades. Então, a de gás, a de energias renováveis, e eu sou responsável por ela, e nós temos a nossa comunidade e organizamos por disciplinas. Então, por organização e gerência, processos e ferramentas, produtos e sistemas, ciência e tecnologia e serviços. Então, temos comunidades transversais e comuns para toda a GE. Eletrônica, Lean, robótica. Não faz sentido criar uma comunidade eletrônica para cada um dos negócios. Isso não muda. Então, temos só uma comunidade de eletrônica para toda a GE. ANSYS, que é um software de simulação, tem 4.000 membros no total, porque é para toda a empresa. E aqui, se eu mudar de comunidade para pessoas, é a nossa filosofia de aprendizado, porque ela é focada em pessoas. E eu posso procurar por pessoas que podem me ajudar a
realizar o meu negócios. Então, por exemplo, eu preciso de recursos eólicos relacionados a turbinas eólicas. Se eu quiser encontrar com todas as pessoas que entendem tecnicamente desse recurso, eu vou entrar as palavras-chave para isso. Por exemplo, e aí eu vou explicar posteriormente como essas palavras-chave foram definidas. Elas não são por hashtags, assim, como Covid-19, porque posso entrar de qualquer forma. Eu estou falando de taxonomia. Ela é uma forma de organizar os nossos conceitos chaves. Então, eu vou colocar WRA como um conceito-chave. E aí eu vejo as pessoas principais que estão trabalhando com WRA. E eu posso filtrar pelos negócios, aviação, gás e até energia renovável. Então, Dustin, Alexis, o Marek, Samuel, todos eles trabalham com WRA. E no perfil que a gente tem, as informações básicas que nos conectam com isso, o título do negócio, qual é o seu negócio, a localização. E quando eu viro esse cartão, é quando a descoberta começa. Agora eu posso descobrir que o Antônio está trabalhando com WRA, mas ele também trabalha com mecânica. Ele trabalha com o Wind Studio, que é um programa, com o Mac 3000, que é o Mac 3000. Então, o Antônio está trabalhando. Provavelmente a comunidade dele vai ser a mesma que a minha. E as pessoas com quem o Antônio trabalha são as mesmas que eu deveria trabalhar. Se esse é o caso, se eu também trabalho com MLA, com Max 3000, eu tenho que explorar esse perfil, que é a engenharia de sistema. Então, eu clico nessa comunidade. E aí, a gente tem uma interface padrão para todas as comunidades. Porque vários engenheiros, eles mudam de times, então é mais fácil a gente ter uma interface padrão. A comunidade, ela tem diversas funções e funcionalidades, e eu vou mostrar 3, e caso vocês tenham interesses em outras funcionalidades, a gente pode fazer outras sessões. Mas a gente pode fazer também nas perguntas e respostas. A primeira funcionalidade é sobre as expertises. A nossa intenção é mostrar e desenvolver essas especialidades, expertises e também o aprendizado. Então, eu tenho a parte de expertise aqui, as especialidades. E é quando eu continuo a descobrir sobre o que é essa comunidade. Quem são os membros dela? Eu pertenço a ela ou não? E é quando eu exploro as pessoas dessa comunidade. Aqui temos uma diferença entre o expert, que no vocabulário da GE a gente chama de pessoas com título, cargo controlado, são as pessoas que são os experts da empresa. E a gente tem os outros membros também, que a gente associa o que o Wilfred está interessado ou quais as suas expertises. E expertise é diferente de expert. Expertise é uma pessoa que ainda está aprendendo, está desenvolvendo essas experiências. Eu posso ver o Alfredo, o Antônio e um mapeamento dessa pessoa com o seu know-how. Eu posso procurar
de acordo com a taxonomia, e você vai ver essa taxonomia em qualquer lugar. Essa é a inteligência por trás da nossa tecnologia. Se eu clicar nessa árvore, vocês vão ver a taxonomia. Se eu expandir todos, vocês vão ver o nível 1, o nível 2. Então, aero e acústicas. E quais são as palavras-chave depois dela? Eu posso ver lâminas e todas as outras. Então, vamos dar um exemplo que é o avaliação de recursos eólicos, WRA. E clico em confirmar. E um filtro é aplicado. E aqui eu só estou exposta a pessoas trabalhando com o WRA. Patrícia, Miguel, Dustin, são as pessoas trabalhando com WRA. Mas de forma bastante interessante, WRA não é só um filtro ou uma tag. Quando eu clico nisso, ela vem à vida. Ele tem um criador e a gente pode clicar para abrir e ir para a página específica do WRA. O que acontece aqui é uma curadoria. Qualquer conteúdo relacionado a WRA vai aparecer nessa página. Eu tenho 19 discussões relacionadas a WRA. E se eu sou um engenheiro trabalhando com isso, eu venho aqui. Então, se eu tenho fluxo negativo, e se eu acho que essa é a minha área de interesse ou de trabalho, eu venho aqui e falo o que é esse upflow negativo. Eu posso ver todas essas pessoas e suas opiniões na discussão. E eu falo e eu vejo a resolução dessa pergunta. Eu também posso mudar para as expertises. Se tem alguma expertise de WRA, eu também venho e posso conectar. Se tem algum evento de treinamento relacionado a WRA, eles também aparecerão aqui. E se tem algum blog também relacionado a WRA, aparecerá aqui. WRA, como curadoria, é uma página de aprendizado organizada, e todas as outras também serão organizadas dessa forma. A segunda é experiência compartilhada. A gente diferencia entre perguntas e experiências compartilhadas, porque é uma inteligência da comunidade, principalmente no início da comunidade. Quando a gente fala, faça perguntas, eles se sentem intimidados, eles não querem parecer incompetentes quando eles estão enfrentando 300 pessoas. Então, experiência compartilhada compartilhe a sua história, compartilhe a solução que você deu, de uma forma muito fácil. A gente não precisa de um PhD, de uma dissertação, é só um título, é uma descrição e coloca a sua solução aqui no texto e a gente vai achar aqui também a taxonomia. Então, eu vou colocar uma tag ou a minha experiência com essa taxonomia. Automaticamente, alguém vai colocar a sua tag com a expertise de aero e acústicas. Essa pessoa será notificada que tem uma nova experiência de aero e acústica que talvez seja interessante para você. O que também podemos fazer a gente chama de comunidades irmãs. Nós podemos ver essas comunidades como irmãs. Então, treinamento de Drive
de sistemas de engenharia e performance. Então, se eu tenho aqui essa comunidade, as experiências dela, minha experiência vai ser compartilhada com Drivetrain também. Minha experiência é relacionada a isso também. Então, será visível a essa comunidade e os experts dela vão responder, vão ser alcançados pela minha experiência e o seu input, ele vai ser visível para a minha comunidade. Dessa forma, a gente tem o poder da conectividade. A gente junta os nossos domínios sem saber quem está trabalhando ou quem é um membro da Drivetrain. Isso porque, inicialmente, a gente usou a arquitetura de Design Thinking. A gente usou o top-down. A gente não sabe quem é conectado a quem. Eu posso mostrar aqui um slide para deixar essa ideia mais clara. Sobre essa arquitetura de conhecimento e a abordagem de Design Thinking para o compartilhamento de conhecimento. Antes de implementar qualquer comunidade, a gente não queria replicar o efeito Yammer de pipoca. A gente queria ter essas comunidades, essas são as 25 comunidades, essa é a nossa arquitetura. Então, engenharia de sistemas, modelagem e performance, eles usam como uma abordagem e a gente sabe que é uma conexão de grid. Quando a gente compartilha uma pergunta, a gente recebe os insights sem saber quem está trabalhando ali. É uma forma de abordagem de sistemas para conectar os nossos domínios e receber a expertise de cada pessoa nesses domínios. Essa era a segunda funcionalidade. Eu ainda tenho mais uma para mostrar. Então, eu volto para a página inicial das comunidades. E a pergunta é, temos o fórum de discussão, que é ótimo para colaborações informais, colaborações entre pares. Mas, e se eu quiser formalizar e estruturar essas soluções e know-hows dessas discussões para algo mais estruturado? É aí que entra a Wiki. Cada uma das comunidades tem a sua Wiki. Eu vou ter um espaço Wiki para engenharia de sistema. Eu vou ter que passar pelos processos de autenticação e da política de segurança. A gente está carregando o sistema Wiki da mesma comunidade de engenharia de sistema, modelagem e performance. O nosso moderador é o Jacob, ele é um expert, então aero e acústica, mesma coisa. E aí eu venho em avaliação de recursos eólicos, mesma taxonomia, que independentemente eu venho para o Wiki, uma pergunta, um PDF, qualquer tipo de conteúdo,
ele vai ser governado por essa taxonomia e seu artigo respectivo na Wiki. Então, eu posso abrir esse artigo na Wiki usando a mesma tecnologia que foi usada pela Wikipédia. É uma plataforma e a gente customizou pela MediaWiki para conectar a nossa plataforma. Então, a gente tem a ordem de otimização. Inicialmente, foi uma pergunta respondida e a liderança da comunidade transformou a discussão em algo mais estruturado, algo que pudesse ser reusado, reutilizado, que é a ordem de otimização em nova introdução de produto. E pode ser reaplicado. E foi assim que a gente determinou como pode deixar disponível para os colaboradores dentro da comunidade. É assim que a gente sai de algo informal, de perguntas e respostas, para algo estruturado e mais formal. Essas seriam as principais funcionalidades. Durante as perguntas e respostas, a gente poderia mostrar as métricas, KPIs, os KPIs e as analíticas também. Eu vou pausar um pouco, talvez a Renata poderia falar alguma coisa. Obrigada, Rachar, pela sua apresentação muito inspiradora. Já temos perguntas no chat, mas antes de recebermos mais perguntas, eu gostaria de falar um pouco sobre o que vimos aqui, para que as pessoas possam postar as suas perguntas. E você até mencionou sobre fazer perguntas e como isso pode ser intimidador, né? Mas mais sobre como compartilhar a experiência. Então, por favor, compartilhe a sua experiência no chat para que a gente possa trazer mais informações para essa sessão. Você mencionou sobre os problemas que você tem que resolver. Você falou sobre a disponibilidade, que tem que ser mais de 98%. E incrível, 5,3 horas aguardando suporte ou colegas de trabalho que possam te ajudar com esse problema específico. Acho que isso é um problema bem comum em muitas indústrias, muitas empresas. Eu trabalhava com telecomunicações, então esse tempo paralisado é um inferno. Imagina seu celular não funcionando, é inaceitável. Então, isso é um problema muito difícil de resolver, certo? E aí você começou a pesquisar como resolver esses problemas. E a mensagem principal é do início. Construir pessoas antes de construir produtos. Se as pessoas não estão preparadas, você não consegue construir os melhores produtos. Então, esse foco na pessoa é muito importante. O que vemos aqui o tempo todo é
é a maneira de se cercar com as pessoas e não escapar. Você não consegue. Você tem muitas perspectivas, e a perspectiva das pessoas. Ou você consegue ter o expert ou o conhecimento. Você precisa conectar tudo. Não tem motivo para não ter essa solução, certo? E a ideia também de harmonizar a expertise. E aí a empresa também precisa ver. Mesmo se você não for um expert, a gente não tem muitos experts. Como que a gente consegue ter todo esse conhecimento dos experts? Eu vi esse trabalho que vocês fizeram na GE, harmonizando essa expertise. E você mencionou uma coisa muito interessante. Você não consegue gerir o conhecimento. A gente fala de gestão do conhecimento, mas a gente não consegue gerir o conhecimento, mas a gente consegue organizar as conexões. A gente consegue organizar como compartilhar. Aí você consegue gerir. Você não está falando, não está gerindo o conhecimento em si, mas a gente diz que está. Outra coisa importante que você mencionou é que não é o suficiente ter um aprendizado passivo. Agora, todo mundo está falando sobre isso, sobre o aprendizado para a vida toda, aprender o tempo todo. E quando a gente fala disso, quando a gente fala da Learning Organization, isso é muito importante. Você compartilhou as aplicações de aprendizado que vocês têm e realmente você consegue amarrar essas coisas todas junto. A gente vê as soluções par a par, encontrar o conhecimento crítico e realmente você reduz esse tempo de 5,3 horas buscando. Você consegue achar o expert ou o conhecimento em si. E quando você transforma essa conversa informal, esse fórum, é um formato de pergunta e resposta, uma conversa mesmo. E aí você consegue transformar isso para solução e colocar isso na wiki. It's an open source environment. E você compartilhou que isso é um código aberto, certo? Quando a gente vê esse sistema incrível que vocês têm, as pessoas pensam, como a gente consegue lidar com isso sem um sistema, sem dinheiro? Como a gente consegue construir isso? Acho que isso é uma pergunta que a gente consegue comentar. E eu gostaria também de chamar a atenção. Não está escrito nos seus slides, mas você mencionou o tempo todo, reutilizem, porque dessa forma a gente não repete os mesmos erros, tudo isso é real. Como a gente consegue reutilizar? A gente tem todo esse desenvolvimento e isso faz com que seja possível reutilizar o que já foi feito. Reutilizem a expertise, reutilizem os problemas que foram resolvidos anteriormente. E reutilizar realmente é vital aqui. Eu vou parar de papear e vamos seguir para
as perguntas. A primeira pergunta é falando sobre a verba, mas vamos começar com uma pergunta do Leandro. Leandro Loss é um voluntário na SBGC e foi ele que foi responsável por trazer você para nós, Rashad. Muito obrigado por nos conectar com ele e compartilhar as experiências conosco. A pergunta do Leandro é: Caro Rashad, obrigada por esta apresentação tão interessante. Em relação à taxonomia, quantos níveis tem? Você utiliza alguma ferramenta específica para etiquetar todo o conteúdo baseado na taxonomia? Eu me sinto bastante privilegiada e agradeço por isso. Não só o Leandro me conectou a essa conferência, mas ele me assistiu bastante, então eu estou bastante grato. O Leandro é um líder na nossa indústria. É uma ótima pergunta relacionada à taxonomia, mas a ciência, a física, a química, a taxonomia tem diversos níveis. Se você está classificando as espécies, você pode atingir 7 níveis. E no nível empresarial, a gente tentou classificar em 3 níveis. Porém, foi bastante difícil por causa dos níveis intelectuais, mentais. Nesses 3 níveis, eles ficaram exaustos e não conseguiram colocar tudo em 3 níveis. Nós tentamos classificar nosso conhecimento tácito, experiências, informação baseada em experiências. A gente não estava tentando classificar ciências fundamentadas. A gente usou ferramentas para simplificar e e categorizar em 2 níveis. Queria ficar mais fácil para os líderes e também para os usuários, porque aí eles não precisariam navegar em 3 níveis. Nos 2 níveis, como vocês podem ver, por exemplo, na revisão de designs críticos, são 2 níveis, é direto ao ponto. Então, a gente está usando uma ferramenta para definição de sinônimos e definição de relacionamentos. Por exemplo, conceptualização e design. Eles significam as mesmas coisas, que é para o plano especificar um projeto. Então, a gente precisa dos sinônimos especificamente para conectar diferentes conceitos e times. O time de geradores e de turbinas. Vamos dizer, sem ter metadados de conectar esses times, a gente consegue achar esse know-how e colocar em contexto as palavras-chave. O SharePoint tem a sua base de termos. Se eles não gostarem do outro software, se eles não gostarem dessa ferramenta de taxonomia, mas tem algumas limitações relacionadas aos sinônimos e ao vocabulário em si. Espero ter respondido essa pergunta. Obrigada. Temos mais uma pergunta do Hércules Honorato. O Hércules Honorato está dizendo: nem todos gostam de compartilhar o seu conhecimento. Eles acham que é individual, que é só deles. Então, como
como colocar essas pessoas a bordo para que eles possam ser compartilhadores de conhecimento, para que eles possam compartilhar. Qual que é o seu conselho? Não é sobre a ferramenta ou a tecnologia. São 16 razões por que as pessoas não compartilham conhecimento. Muitas vezes eles acham que conhecimento é poder, ou eles querem que as pessoas dependam dela, ou querem que eliminem, que continuem com essa dependência. Eles não têm tempo, eles não confiam nos outros, eles acham que conhecimento é poder. A verdade é que existem várias razões ou desculpas. Pode chamar de desculpas. E aqui, uma lista de 10 razões por que compartilhar conhecimento. Que ajuda você a crescer, a aprender, a adquirir novas habilidades, a validar algumas preposições. E também como influenciar pessoas a compartilhar o conhecimento. E a resposta está aqui. Eu volto em uma comunidade. Como influenciar e como gerar participação na comunidade para que as pessoas compartilhem o conhecimento. É pela influência, é pela liderança da comunidade. O que a gente tentou várias técnicas, como reconhecimento, prêmios, tudo isso pode funcionar, mas o que é mais importante é o time de liderança. Se os meus líderes, os meus gerentes, eles compartilham conhecimento, eu vou fazer isso também. Se os meus colegas compartilham e me encorajam a fazê-lo, eu também vou fazer isso. Se a gente tem esse clima seguro para fazer isso e todo mundo compartilha o conhecimento, eu também vou fazê-lo. É por isso que uma arma secreta é a liderança da comunidade. São pessoas notórias, com altos cargos, os líderes. Eles devem liderar o time, gerir um projeto, e a gente tem os times que são os principais. Eles são influencers, assim dizer. Eles são pessoas que as pessoas admiram. E eles têm essas atitudes positivas e ajudam com que todo mundo compartilhe seu conhecimento. Very good. So the secret weapon. Yes. I like it. The leadership. Eu gosto disso. Adorei. Esse encorajamento é chave mesmo. A gente tem uma outra pergunta aqui da Julieta Wilbert. Obrigada pela excelente e didática apresentação. Realmente foi. Considerando que a GE é uma organização global, como você percebe as diferenças de culturas nacionais, quero dizer, as especificidades de cada país? Tem algo que você pode fazer para fortalecer a cultura organizacional nesse sentido para promover a fluidez do conhecimento? Vou tentar ser politicamente correto. Sim, há diferenças. Há diferenças entre cada cultura, cada parte do mundo. Aqui a gente consegue ver as barreiras para colaboração e esse senso de compartilhar. Claro que temos diferenças, por exemplo, de horário, quando a Índia está acordando, a China está indo dormir. Temos o espaço, a política, a cultura,
temos muitos problemas com confiança e o idioma também. A gente fala inglês, mas todos falamos inglês, mas não falamos o mesmo inglês e a gente não entende o mesmo inglês. E até o nosso modelo mental, se eu te disser montanha, eu penso em esqui, eu moro nos Alpes, mas para alguém, por exemplo, no Líbano, isso vai ser caça. Os nossos modelos mentais são diferentes para os mesmos conceitos. Então, como a gente consegue melhorar essa diversidade, essas diferenças, para resolver problemas e mostrar soluções? No final de contas, a gente é uma empresa de engenharia, a gente avalia as nossas performances, a produtividade, e a gente tenta compartilhar histórias de sucesso e tenta ter algum tipo de promoção. Deixa eu compartilhar um e-mail aqui, e aí cada vez que a gente compartilha uma história de sucesso e cada vez que a gente fala sobre o programa de culturas diferentes, de países diferentes, e eu vejo o meu colega compartilhando as histórias de sucesso, eu também vou me sentir à vontade para compartilhar a minha. Então, deixa eu compartilhar esse e-mail. Essa é uma das ações que a gente já fez de engajamento de cultura. A gente faz isso por regiões, não faz globalmente. Toda vez que a gente fala de cultura e de atividade, a gente não faz isso globalmente, a gente faz localmente. Então, fizemos isso para Barcelona, um comitê de engajamento e cultura, não só para compartilhamento de conhecimento, mas para o dia a dia, para necessidades relacionadas daqueles engenheiros de Barcelona. E aí, quando a gente fala de colaboração, de compartilhar o conhecimento, a gente tenta achar engenheiros-chave em Barcelona que são respeitados e reconhecidos pelo seu expertise, e eles promovem isso. Isso é um gerenciamento por influência, não por hierarquia e não por imposição. A gente sempre precisa criar essa energia positiva, criar histórias de sucesso e compartilhar histórias de cima para baixo. E quando você fala de montanhas para o Brasil, eu penso em caminhadas, em fazer trilha. A gente tem uma mensagem, muito obrigado. O Hércules está agradecendo pela sua resposta e temos mais uma pergunta do Leandro. Seria possível compartilhar sua experiência com as lições aprendidas? Claro. Primeiro, deixa eu falar um pouco do antes e depois. Antes, a gente tinha um comitê de lições aprendidas, que eram 5 experts, 5 engenheiros que encontravam a cada 6 meses e eles compartilhavam as 10 maiores lições aprendidas que custavam e economizavam muito dinheiro e integravam elas à nossa database de lições aprendidas. Era um fracasso total. Raramente, quando eles encontravam, eles estavam já num projeto prioritário, tinham outras prioridades, tinham perguntas dos clientes. E a gente não quer só as 10 principais lições aprendidas, a gente quer todas as lições aprendidas, mesmo as mais pequenas, porque elas podem se repetir em todos os sites. Então, um comitê de lições aprendidas não é suficiente, a gente quer descentralizar, a gente quer que todas as comunidades seja dono das suas lições aprendidas. E foi isso que a gente fez.
Então, a gente mudou as lições aprendidas. Deixa eu mudar aqui para a comunidade. Cada comunidade tem as suas lições aprendidas e eles reintegram elas na database de lições aprendidas. Very good. Very good. Excelente. So, what else? Yeah, they are putting some, Eles também estão colocando comentários das pessoas aqui, que é importantíssima essa peculiaridade da diversidade cultural, que foi a Lília Mariano que falou sobre a pergunta anterior. So, what else? Yes, that's it. Até agora foi isso. O que eu estou compartilhando aqui eu vou compartilhar com vocês aqui com a comunidade técnica. Temos as lições aprendidas dentro da equipe. Isso também está conectado com a comunidade de aprendizagem global. Aqui, se eu for para a engenharia, aqui, pedidos de ordem. Essa seção aqui é uma seção de vocabulário, de hidroglobal. E ela é responsável pelo pessoal de pedidos. Eles conseguem desenvolver as suas lições, eles conseguem compartilhar as lições aprendidas juntos e aprender e compartilhar as lições aprendidas. E as lições aprendidas, acho que eu posso ver o que elas, como elas são. Posso compartilhar aqui com vocês. É sistemático. Cada lição aprendida tem uma descrição de problema, uma recomendação. E temos a recomendação aqui, mas o que é mais interessante é ver o contexto. Quem iniciou, como foi iniciada, modificada, a região, o departamento, os donos do projeto, o produto e qualquer metadado que pode ajudar a reconstituir e regenerar o contexto e as condições de onde, quando esse problema So you keep bringing the connections, right? Você continua trazendo essas conexões. Seja quando você está dentro da comunidade, você acessa essas lições aprendidas, ou quando você pode acessar as lições aprendidas globais e acessa as pessoas, o problema aparece. Bastante interessante isso. A chave para essas conexões são as taxonomias, que é a chave para todas as aplicações. Entendi, a taxonomia é bastante importante, a forma que linkamos tudo. Esse tagueamento da forma correta, né? Temos mais comentários aqui. Fernando falou que é excelente. Muito obrigada pela expertise. E a Julieta também falou
A Julieta Wilbert. Muito obrigada, seus exemplos foram excelentes. Realmente, eles foram. Rajad, e se você falasse um pouco sobre a mentoria e os KPIs, porque é algo muito interessante sobre o compartilhamento de conhecimento. Às vezes, não é tão fácil de medir e de estabelecê-los. Você pode compartilhar com a gente? Just to share with you, every community Rapidamente, só para compartilhar com você, toda comunidade tem os seus APIs padrão. Temos os KPIs de negócio e temos as estatísticas. Cada comunidade tem leitores, tem o número de leitores, quantos leitores estão lendo, quantos estão adicionando conteúdo, os colaboradores que mais colaboram, qual PDF teve mais downloads e temos aqui o gráfico da comunidade. Acho que dava para fazer uma sessão só disso. Olha a análise da rede social. Quem está conectado a quem? Eu consigo identificar visualmente aqui a Tatiana como uma pessoa-chave. Olha aqui a Tatiana, ela está conectada com todas essas pessoas. A gente consegue ver essa análise de rede social. E a gente tem a cobertura de taxonomia. Que conteúdo é o mais discutido, mais associado a uma pessoa? Qual tem mais artigos de wiki? Sobre o usuário dos conteúdos e as discussões da comunidade. E a gente quer transformar esses dados todos em estatísticas. E aí, só para compartilhar com vocês, de 2018, no terceiro trimestre, o nosso negócio economizou $500 mil só em produtividade. Isso foi economizado reutilizando soluções, reutilizando conteúdo e soluções. A gente consegue ver quanto conteúdo foi reutilizado por outras pessoas. Isso economiza tempo. Mas queria olhar outros KPIs também que a comunidade pode ter. Por exemplo, o tempo médio de encontrar uma solução, isso é menor de 2 horas. Redução de 30% para documentação de projetos. Número de resoluções. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é a jornada. Não estou falando que a gente tem o sistema perfeito. Aliás, a gente está bem longe disso. A gente iniciou essa jornada em 2016. Em março a gente só tinha 4 membros da comunidade fazendo parte. E a gente tinha várias pessoas. E eles falavam... isso aqui em 3 meses não vai ter mais. Ou então alguém dizia, é um negócio de fórum para bater papo, um chat de internet. Ninguém confiava muito. A gente entendeu, ok, aceitou, não se preocupem. A gente vai continuar, a gente vai entender os seus pontos de dor, a gente vai tentar responder com uma coisa valiosa. E aí começou a causar um efeito bola de neve. Em 2017 a gente tinha 4 mil e agora a gente já tem, no final de 2018 a gente tinha 7.488. E é por isso porque a gente conseguiu ouvir os problemas. Quando a gente consegue resolver o problema para uma pessoa, com sorte, a gente consegue resolver um problema para centenas de outras pessoas. Esse é o bônus.
os problemas são repetidos, e aí quando a gente resolve para um grupo, a gente resolve para muitos outros. Não é fácil. Não é feito com e-mails, não é feito com PowerPoints. E temos muitas pessoas que participam, mas a gente foi adicionando um time por vez, um prédio por vez. A gente não fez isso de uma forma genérica, a gente foi ouvindo as pessoas e fazendo organicamente. Tivemos muitas pessoas positivas, não fizemos isso sozinho, focamos em pessoas que eram positivas, visionárias, e era tipo 10, 15%. A gente não tinha muitos entusiastas ou positivos. Mas a gente consegue fazer com que essas pessoas sejam contagiosas. E aí elas vão influenciar outras pessoas, influenciar líderes, influenciar outros times. E aí eles falavam, a gente também quer fazer a mesma coisa, a gente quer o mesmo programa, a gente quer essa comunidade. E focado nas pessoas que eram positivas e entusiastas, que adotam cedo, você consegue atingir outros engenheiros que não têm tanto tempo, que não é o tempo correto para eles, mas talvez no próximo mês seja. Nossa, muito bom. Então, transformar os pontos de dor em ação, né? Ação para compartilhamento de conhecimento. E também você falou coisas muito importantes. Exactly. Listen each one and everyone. So to transform from nothing to thousands connected. Another thing you mentioned, this listen. Recently in SBGC, we have a recurrent. Recentemente, temos reuniões recorrentes para falar com as nossas conexões na SBGC, e na última sessão que a gente teve, foi as organizações, e foi bastante interessante. Temos que ouvir as organizações. Onde está a dor do nosso consumidor, do nosso cliente, e também olhar para aquelas pessoas que querem compartilhar, que têm uma atitude positiva, que querem contagiar outras pessoas e querem espalhar isso. Nós estamos no meio de uma pandemia, então falar de contágio é um pouco complicado. Eu acho, mas as pessoas sabem como funciona, né? Quando a gente quer espalhar uma coisa boa. Alguma outra pergunta? Você tem alguma palavra final? Ainda temos 5 minutos. A Flávia Celidoni falou aqui que foi a falta de escuta no ambiente. Foi a Flávia que conectou essa conversa na SBGC. O que mais você gostaria de compartilhar com a gente? Eu tenho uma mensagem final, mas talvez eu gostaria de esperar mais um pouco para ver se temos uma pergunta, uma última pergunta. Vamos ver se tem mais uma última pergunta. É a última chance de vocês, hein? Temos vários comentários. Acredito que é a hora. Então, a minha última mensagem é
não perca a esperança. É uma transformação. E a mentalidade não é que a gente tem um lugar para chegar, que é o ponto final da jornada. Tem que ser dia a dia. Eu tenho um recém-nascido e cada dia é diferente. Ele tem necessidades diferentes cada dia. E é a mesma coisa na gestão. Cada dia é único e temos necessidades diferentes. Ao final, tudo vai ficar bem. E se não ficar tudo bem, não é o final. Consistência é a chave para o sucesso. E você tem que entender que quando você falar, eu vou fazer, você vai fazer. Se você não fizer, você perde credibilidade. Ou eu vou perder credibilidade, e aí eu estou falando de mim. Não tente prometer demais ou exagerar as expectativas. Entregue o que você consegue entregar e respeite o que você prometer. As pessoas são espertas, elas são inteligentes. Quando elas veem consistência e disciplina no que estou oferecendo, elas vão confiar mais no programa e vão engajar mais na sua oferta. Porque eu acredito que empresas têm programas competitivos. Na GE, a gente tem esse programa de compartilhamento de conhecimento, mas a gente tem o Lean e temos outros programas. Mas seja gentil com as pessoas, consistente. Eu respeito o meu trabalho, continuo fazendo dia a dia, tento responder os meus colegas, os meus líderes e tento manter a gestão manter a expectativa que a gestão tem em mim. Yes. Basically is that. Então, basicamente, não perca fé, né? Muito, muito obrigada. Obrigada. Foi muito bom ter você conosco, muito inspirador. Sua apresentação foi inspiradora e muitos insights para nós, para trazermos para a nossa empresa. Muito, muito legal. Obrigada. Muito obrigada por todas as perguntas e por todos os que compareceram. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau para todos. Tchau.